a gente já pode dar início à polêmica da noite, ou à polêmica da semana, né? A fatídica reportagem que teve numa emissora de TV aí, que falou de conteúdos perigosos, de animes, jogos, e deu todo o foco em Death Note. Primeiro, cara, o que eu tenho para falar sobre isso? Temos que entender a preocupação das emissoras de TV, dessa indústria de mídia, tanto em TV, cinema, eles estão assim super preocupados que cada vez mais eles perdem renda. Eles antes tinham monopólio, tudo passavam por eles, as informações, inclusive. Eu lembro quando eu estava fazendo uma disciplina no mestrado, teve um livro que eu li que foi do Pierre Levy, que ele fala que antes era uma pessoa que transmitia para várias. Hoje, são várias pessoas transmitindo para várias pessoas. Então a gente não precisa mais dessas emissoras. Aí eu pergunto a vocês mesmos, quando foi a última vez que você parou para assistir TV e ficou ali, ó, dependendo da programação da TV? Eu mesmo, raramente a gente liga a TV aqui em casa. Tanto que quando cai a internet, a gente fica refém à TV, a gente fica surfando em vários canais e não consegue achar nada. Por quê? Serviços de streaming vieram para dominar. Segunda coisa que a gente tem que entender, todo comunicador, isso é lei da comunicação, eu falo para alguém. Então eu tenho um público-alvo. E essa emissora tem um público-alvo. Então quando ela fez esse tipo de reportagem, foi para atingir o público-alvo dela. Até Freud explica isso, né? Essa questão de Freud, quando alguém fala de uma coisa, ele está falando mais de si mesmo do que da outra coisa em si. Então, isso que a gente tem que entender. Qual é o público que ela está falando? E também ela está mandando uma outra mensagem. A todo tempo na reportagem eles falam, porque o perigo de hoje com essa internet, com esse streaming, as crianças ficam livres olhando. Meio que mandando aquela mensagem subliminar. Olha, se você deixar aqui na TV fechada, a gente está fazendo uma curadoria para você. Meio que para garantir para o pai, ó, já que está em casa, não consigo controlar meu filho, ó, tira isso tudo deles, deixa ele aqui só para a gente que a gente vai dar coisa boa para eles e você vai ver. A gente garante a procedência. Então, essa é a segunda mensagem que eu vejo. Terceiro, até que eu estava falando, o errado, tem muita gente que está xingando e tal, e aí a gente entra, quando a gente entra para xingar, para agressão, a gente foge da razão e isso não me agrada. Até porque aqui no canal eu trago muitas ideias da filosofia, e a ideia da filosofia é justamente essa, a gente argumentar, a gente conversar. E aqui a gente entra no quarto ponto, que é os erros dessa reportagem. Primeira, não conhece a obra. Acho que eles leram a sinopse, ó. Acho que eles leram a sinopse aqui, que o estudante recebe um caderno da morte e põe o nome ali e pode fazer o que quer, e fizeram a reportagem como se fosse de violência barata. Até porque, para quem assistiu ou leu Death Note, vê que não é violência barata. Não é o cara sair matando qualquer um, não é um GTA que ele sai na rua fazendo o que quer, ele tem um critério. Muita gente pensa que Death Note fala que é violência barata. Não é. Ele ainda faz uma discussão muito legal. Quem é que tem o direito de tirar a vida de alguém? Mesmo quando é um criminoso. Será que cabe alguém tirar a vida do outro? Primeiro erro da reportagem é esse de não conhecer o que a obra diz. Eles falam que o conteúdo é mais de 18 anos, porém, a crítica foi no caderno. Que o caderno também tinha que ter mais de 18 anos. Meu, você comprou um caderno. Que tem que pôr censura no caderno agora também? Você vai ver um caderno de personagem, tem que pôr uma censura, tem que cobrir a capa? Entendeu? O mangá já tem censura. O anime já tem censura. No caderno, não dá pra supor censura. E é isso que eles estavam discutindo na reportagem. Aí fala da questão das pessoas colocarem o nome ali a menina colocou o nome das pessoas. Primeiro, eles nem foram em contato com essa menina que colocou o nome. Eles viram uma menina que tem uma amiga que falou para a mãe dessa amiga que fez isso. E a reportagem se baseou em cima disso. E depois eles pegaram de forma muito superficial, falando de ataques terroristas na Rússia, de ataques terroristas não sei aonde, de pessoa que saiu matando 3, 4, de uma pessoa que se suicidou na Rússia, de um menino que deixou um caderno desse no banheiro escrito o nome, achou que era um atentado terrorista, de forma muito superficial e não colocou. Eles até chamam o Léo Freiman, que é um psicoterapeuta assim, de bastante renome, para falar sobre a questão da violência. O que o Léo Freiman falou é muito válido.
que a questão de excesso de violência tira a nossa sensibilidade e tudo mais. Mas Death Note não é. O foco não é violência. O foco que gira em torno de Death Note é o que é justiça. Como a gente pode determinar o que é justiça? O que é poder? O que o poder faz com as pessoas? Mas uma coisa que na reportagem fala que as pessoas estavam levando para o Ministério da Cultura, depois para ir para o MEC, para ir não sei para onde, para ver uma forma de censurar, de censurar isso daí. E isso me preocupa. Aí a gente está saindo da esfera de uma crítica para uma censura. Bem sutil isso foi na reportagem. Não sei se vocês chegaram a ver e perceberam isso também, mas esse foi o ponto que me preocupou mais. Porque o resto eu percebi que ele estava falando pro público dele. Entendeu? Não era isso, mas essa parte foi um pouquinho tensa. Mas, voltando aqui ao ponto de que isso daí não é só anime, é qualquer obra. A gente não pode generalizar, jamais.